Fala galera, estamos aqui mais uma vez para uma rodada de entrevistas e hoje essa entrevista é mais do que especial para mim. Vocês já que me acompanham no Instagram, vocês já sabem do meu apreço, do meu carinho por essa pessoa que para mim é mais do que um simples teólogo, é mais do que um pastor, mas é um amigo, um irmão mesmo, uma pessoa que me aconselha, que puxa a minha orelha, que está sempre mantendo contato comigo e um cara muito estudioso da palavra de Deus, um cara sério, comprometido. E fiquem até o final, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ter ouvido esse papo. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, deixe seu joinha. Se você concorda com ele, com tudo que ele vai falar, comente aí o que você concordou. Se você discorda, comente aí xingando ele também, não tem problema, mas participe. E eu, sem mais demoras, né, quero chamar aqui para a nossa roda de conversa, pastor Alain Werneck. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que vai sua pessoa? Obrigado. É um prazer para mim estar participando. Você é mais que um irmão para mim. Em pouco tempo de amizade, a gente já criou laços muito fortes, tanto contigo quanto com sua família, e é um prazer. Estou muito bem. Ontem fiquei meio preocupado, que eu fiquei gripado assim de última hora, é, mas estou bem aqui e para mim vai ser um prazer. Não sou muito de aparecer, de dar as caras na internet, né? Acho que nunca nem postei um stories falando, mas você me Rapaz, é mesmo, convidou. viu? Tem que fazer isso mais vezes. Você me convidou e eu não podia recusar esse convite. É um prazer para mim. Rapaz, todo mundo já sabe a história de Elias e de Eliseu, do manto, né? E eu digo que eu peguei o seu manto, que é essa camisa aqui, ó, foi você que me deu. E aí, depois que eu vesti, eu peguei os seus poderes. Eu passei a ser odiado por todo mundo também. É As quase pessoas, isso. as pessoas não veem você postando, mas todo o ódio aí que eu destilo na internet vem desse cara aí, Pastor Alain. Meu E amigo, me conta essa você fica história. marcando, você fica me marcando aí, me botando meu nome, e as pessoas ficam lançando hate lá. Tá? Eu tenho que dar os créditos, né? Me conta em sua história, como foi que você desenvolveu esse chamado ao ministério? Quer dizer, será que existe isso também, chamado ao ministério? Ou tem só aquele desejo? E como foi que o senhor chegou aí, você, né? Raquel disse que é para não te chamar de senhor. Como é que você chegou aí ao ministério? Raquel é sábia. Eu nasci no Evangelho, né? Quando eu nasci, meu pai especificamente já era pastor, ainda de um contexto pentecostal. Meu pai era pastor na igreja, na Assembleia de Deus, e eu lembro de minhas primeiras memórias assim naquele período pré-escolar, é sempre com a Bíblia na mão. Meus pais, tanto a mim quanto ao meu irmão, nós fomos educados na Bíblia, né? Aprendemos a ler com a Bíblia em casa. Então eu venho desse contexto. Era rato de igreja, né? Estava sempre na igreja. Meu pai ia pregar num lugar, eu ia com meu pai, meu irmão ia com minha mãe, que ia pregar em outro lugar, e vice-versa. Então eu cresci nesse contexto. Paralelo a isso, a gente vai crescendo e toda aquela cultura de igreja, aquela estrutura de igreja, vendo os meus pais que são excelentes teólogos, e eu cresci em meio a muitos livros, né? Lembro, meus pais chegaram a ter mais de 3.500 livros, todos lidos e catalogados. Eu não tenho nenhuma memória dos meus pais que não seja com livros nas mãos. E a gente vai tomando gosto por isso, né? E tomando gosto pela leitura da palavra de Deus, pelo conhecimento, pela teologia. E minha mãe ia dar aula numa faculdade de teologia e meu irmão e eu não tinham com quem ficar, então eu ia um dia para aula com minha mãe, meu irmão com meu pai para outra aula. Então, foi nesse contexto. Sobre o ministério pastoral especificamente, eu nunca me vi como pastor. Eu, assim como a maioria dos filhos de pastores, cresci como músico na igreja, tocava e para mim estava bom aquilo ali. E eu lembro de uma vez, de uma passagem engraçada, que meu pai ele perguntou para o meu irmão se ele queria ser pastor, né? E ele disse que queria ser pastor, e ele tinha esse desejo de ser pastor. E ao me perguntar, eu falei que não, que eu queria ser um membro muito rico para ajudar no ministério do meu irmão, mas não tinha nenhum desejo de ser pastor, não. Mas com o passar do tempo, eu já estudava muito teologia, seminário, faculdade, lia muitos livros e
já ensinava na IBD desde novo, muito novo. Eu, com 13, 14 anos, já dava aula também para adultos na IBD. A igreja foi vendo essa vocação ao meu ministério, esse chamado, e a igreja já havia me chamado ao ministério antes mesmo de eu ver aquilo florescendo em mim. Só que as coisas foram fluindo para... Se eu estiver sendo muito prolixo, pode me cortar, tá? As coisas foram fluindo para esse... avançando em direção a isso, e eu lesionei o braço, tive uma lesão séria, não podia mais tocar. Aí depois comecei a cantar, tive um problema, não podia mais cantar, e eu estava falando, já pensando, cara, ou eu respondo ao que Deus quer para minha vida, ou eu vou ter que andar de peixe, né? E eu não quero andar de peixe, não. Então, vamos lá. E foi assim que, um dia, de surpresa, eu fui consagrado, né, ao ministério, fui chamado a ministério. A junta de governo da nossa igreja votou para o meu nome, os pastores aceitaram, passei pela sabatina e todo o processo dentro da nossa denominação para ser aceito como ministro, como pastor, e aqui estou. Respondendo a sua pergunta, sim, há um chamado, há uma vocação. O apóstolo Paulo diz que aquele que deseja, né, o episcopado, excelente coisa deseja. Então, o chamado ministerial, ele é em três partes, né, que são uníssonas, né? É tanto o desejo, quanto o chamado da igreja, da comunidade, quanto a vocação de Deus. Então, é necessário que esses três estejam ali, andando em conjunto. Cara, muito interessante dessa história é a burocracia que é para você se tornar pastor numa igreja séria, né? Uhum. E a gente vai falar um pouco sobre o evangelho e você acha que um pouco que tem pegado assim na deturpação do evangelho, muita gente honesta deturpa o evangelho por ignorância, mas talvez porque não se dedica aos estudos da forma que deveria ou não passa por esse processo rigoroso que você passou? Sim, muito dos problemas que a igreja, que o evangelicalismo brasileiro, eu digo sul-americano, porque não, passa hoje em dia é por conta da falta de preparo dos líderes, né? A gente não, muitas igrejas não adotam um sistema bíblico paulino de para levantar os seus ministros, para levantar os seus líderes, né? Então a gente vê que cada um hoje, especificamente falando do Brasil, a pessoa acha que tem um chamado, ela mesma se consagra, ela abre uma igreja, ou divide ministérios. A gente vive num contexto hoje brasileiro de que todos os dias, perdão, surge um ministério novo, uma igreja com uma nova placa, e com pastores cada vez menos preparados, às vezes frutos de rebelião, de divisão de igreja, que não tem condições biblioteológicas nenhuma para liderar, para assumir uma igreja, para assumir um ministério pastoral. E com isso a gente vem vendo uma crescente muito grande dessa deturpação do evangelho, com novas seitas pseudo-evangélicas, com novas seitas cristãs, com novos evangelhos, com teologias totalmente contrárias àquelas que a Bíblia aponta como o norte para o cristianismo, sobretudo protestante. Você acha, o que você acha? A gente mora no Nordeste, né? Não sei como tá aí na Bahia, mas certamente muitos interiores, muito a região de roça. O que você acha daqueles pastores que eles são bons amigos, tomam um cafezinho na casa dos irmãos e tal, mas que não entendem nada de teologia, que não acha necessário o estudo teológico, o mais importante para eles é se dedicar a ir atrás das vidas e tentar trazer para a igreja? O que você pensa desse tipo de... Porque o Brasil é uma região, é um lugar que tem muita região longínqua, né? Talvez esses pastores não tenham acesso a estudo. Como é que você enxerga o pastoreio, a vida pastoral desse camarada? A gente tem dois excessos, né, que a gente não pode entrar.
Primeiro é o escolasticismo, né? A gente não pode cair na armadilha de que o cristianismo, o ministério pastoral e a teologia é de um grupo fechado e, e sistematizado de intelectuais, e que o ministério pastoral depende disso. Não, não é assim. O preparo teológico ele precisa acontecer. Um pastor, ele precisa, todo cristão, ele precisa ter um preparo teológico e bíblico, mas um pastor, especificamente, um líder, um sacerdote, ele precisa ter um preparo teológico para guiar o povo, para que ele se mantenha fiel às escrituras, não caia em enganos que facilmente ele cairá sem um preparo teológico. Por outro lado, a gente também não pode deixar de lado esse conhecimento teológico no afã de que a letra mata ou de que a simplicidade intelectual é a chave. Nós vivemos num contexto... eu venho do Rio de Janeiro e eu tive o prazer de, por muito tempo... Você vem de todo lugar, meu amigo. Você já morou em toda a cidade do Brasil, você já morou. Eu tive o prazer de rodar muito pelo Nordeste, estado de Alagoas eu conheço quase todos os municípios, Sergipe eu conheço muitos municípios, enfim, muitas regiões do Nordeste, e são realidades muito distintas, né? A gente, às vezes, pensa, caramba, como é que pode? Estar aqui do lado e a cidade tão sem infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura eu me refiro a todas as instâncias, né, possíveis. E o que a gente faz? Se nesse local não há uma estrutura onde eu possa, perdão, ter um ensino de qualidade, um ensino teológico de qualidade, para que uma pessoa esteja à frente de uma igreja ou de um ponto de pregação. Então eu deixo aquele povo largado, porque não tem alguém melhor preparado, ou o que eu faço? Eu preparo alguém num grande centro, numa cidade grande, e envio para aquele local para que ele esteja ali. Isso seria o ideal. Mas na falta desse cenário ideal, a gente precisa desses homens que estão ali lidando com o povo, mas quando eu falo isso, eu falo daqueles cristãos genuínos que estão fazendo ali o trabalho, servindo no reino de Deus, mas que às vezes erram por ignorância, por falta de preparo. Não me refiro a lobos, a falsos mestres, a devoradores que se aproveitam da fé alheia, dos incautos, dos nécios, dos novos convertidos, para faturar, seja financeiramente, seja no que a gente chama hoje da cultura da honra, da teologia da honra, que é uma cultura demoníaca também que está se instaurando hoje De no Brasil, opressão, né? De abusos com de seus membros. abuso, de Tem, abuso. tem aquela questão dos pastores que são ignorantes e certamente pastores de interior, de roça, eles não têm acesso a estudos, mas tem muito pastor na capital que não engana os membros porque é um mau caráter, mas por ignorância, mas eles pecam porque eles abrem mão de poder estudar um pouco mais, né? Sendo que eles têm Sim, acesso a esse sim. estudo. Nesse caso, não há desculpa. Quando você está num grande centro e, a não ser por algum motivo de força muito maior, você tem todas as possibilidades de estudar teologia. Hoje a gente tem teologia EAD aí a rodo, então não há desculpa para você estudar, não há desculpa para você conhecer. Nós temos hoje acesso a grandes mestres da teologia, da educação cristã, que disponibilizam conteúdos gratuitos na internet, no YouTube a gente tem canais, por exemplo, como o seu, que vem propagando o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, com a exposição da palavra. Então, hoje não há desculpa para as pessoas que vivem em grandes centros, que têm acesso à internet, que tiveram uma educação fundamental básica, para que eles estudem. Então, quando a gente trata de grandes centros, a igreja erra e a igreja peca quando levanta homens despreparados para estar à frente do povo.
Agora entrando no tema propriamente dito, como você definiria o que é evangelho? Eu sou calvinista. Ontem eu tive uma live muito boa com um arminiano, mas aí as pessoas ficam, e aí, o que é evangelho? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem várias formas de pensar. Então, o que é aquele consenso ali que pode ser definido como evangelho? Tá, você me permite? Deixa eu fazer uma leitura aqui da Bíblia. É, Romanos 5, do 1 ao 11, vou tentar ler rápido aqui, diz assim: Fique à vontade. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O Evangelho é isso. O Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto, é Cristo pagando a nossa dívida, é Cristo se entregando por nós, pecadores, inúteis, miseráveis, condenados ao inferno. Nós já nascemos condenados pelo pecado de Adão e Cristo, o próprio Deus, se faz homem em Cristo e paga essa dívida pela qual nunca poderíamos pagar. Esse é o Evangelho. E o apóstolo Paulo ele vai um pouco mais além, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é isso, é Cristo crucificado, é Cristo ressurreto, é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sangue, não existe evangelho sem Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cara, isso daí, tipo, isso daí me pega tanto porque as pessoas não sabem, mas a forma que eu te conheci foi no contexto justamente de pregação do evangelho genuíno, que, para quem não sabe, né, Pastor Alan foi convidado para pregar em um local que eu também estava, e eu nunca tinha me deparado assim com uma pregação, como foi a sua exposição no livro de Abacuque. E, cara, os últimos sermões, se é que dá para chamar de sermão, que eu ouvia presencialmente, porque eu tenho que muitas vezes recorrer a um sermão online, de internet, porque tá difícil realmente encontrar boas teologias, boas pregações ao vivo, em igrejas que a gente participa, tá muito complicado. E aí, quando eu me deparei com o seu sermão, eu disse, caramba, o ser humano precisa ouvir isso com mais frequência, porque você mencionou aí o Evangelho, o Cristo crucificado, era essas mensagens, né? Era essa mensagem que os apóstolos passavam, e isso tem sido muito escasso nas igrejas, né? Parece que as pessoas estão focando mais na nossa vida agora, né? O Evangelho parece ser uma mensagem que é para uma outra vida, né? São as boas novas. E aí, queria que você explicasse um pouco que boas novas são essas, porque quando Paulo ele vai escrever para seu discípulo Timóteo, né? Ele vai dizer, Timóteo, olha, você prega o evangelho e tal, mas vai ser perseguição, perseguição atrás de perseguição. Como a gente pode encarar o evangelho de Deus como a boa notícia diante de um cenário desse? Nos humilhando perante esse Deus que é todo-poderoso, tomando consciência de que nós não somos nada. Hoje, o Evangelho, ele vem sendo... Hoje não começou agora, né?
Chesterton diz que não há heresia nova, né? O que acontece é que a gente dá novas roupagens para heresias velhas. E assim como no tempo de Corinto, assim como no tempo dos romanos, dos gálatas, quando Paulo os exortava em relação a falsos ensinos, a falsos mestres, assim como fez com Timóteo, sempre existiu pessoas que quiseram facilitar as coisas, né? Então o evangelho ele é ofensivo. O evangelho é ofensivo. Uma vez eu lembro de que uma cantora muito famosa estava assim sendo pega repetidamente em pecados escandalosos e de que Paulo disse que se vergonharia até de falar, né? Uma cantora gospel muito famosa toda hora. E eu coloquei um versículo lá de Paulo aos Coríntios, dizendo que aquele que se considera, aquele que se diz irmão, se diz cristão e pratica tais práticas, com esse nem devemos nos assentar. E eu fui duramente criticado, dizendo que eu servi o evangelho do apóstolo Paulo e não de Jesus. Só que Jesus Cristo ele foi muito mais duro que o apóstolo Paulo. Jesus Cristo ele diz: ai daquele por quem vem o escândalo. A palavra ai aí no original condenado está. Já está condenado aquele por quem vem o escândalo. Jesus ele era muito duro. Jesus ele não negociava a verdade. Jesus ele uma passagem muito conhecida quando ele está lá, reparte o pão com as pessoas e as pessoas começam a segui-lo pelo alimento que ele deu às pessoas. E ele fala: não, vocês estão me seguindo pelo alimento que eu dou a vocês, não pela minha verdade, pelo evangelho, pela minha palavra. Podem ir embora. E os discípulos vêm até ele: Jesus, que palavra dura é essa? Que palavra dura é essa para o povo? Jesus, cara, se vocês não estão satisfeitos, metem o pé também, vão vocês também. Porque Jesus ele não negociava o evangelho a fim de afagar o ego, a fim de amaciar o ego de alguém, a fim de não ofender. O evangelho é ofensivo. Eu sempre digo isso, o evangelho ele é considerado, ele é comparado a uma espada e não a um travesseiro, não a uma almofada. O evangelho é que faz divisão da nossa alma até a medula, como o apóstolo Paulo diz. Quando Jesus Cristo ele chega e diz que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquela palavra era muito dura para um judeu que vivia sob o jugo de Roma, que passava pelos caminhos e via os seus filhos, seus pais, seus maridos crucificados, que via os seus filhos sendo empalados, pegando fogo. Os romanos eles colocavam os judeus nos postes e tacavam fogo para iluminar os caminhos. Crucificavam os homens a seu bel prazer. Então, a cruz sempre foi um motivo de muita dor e vergonha para os judeus, porque eles eram humilhados na cruz. Jesus Cristo ele diz: cara, pega a sua cruz e me siga. O evangelho ele é ofensivo para o pecador. O evangelho ele Jesus ele não vem com uma mensagem de superficialidade, de motivação, de amaciamento de ego, não. Jesus diz: você precisa morrer. Você precisa morrer para me seguir. Você precisa se desfazer de tudo aquilo que você diz que é, daquilo que você acha que é, morrer para você mesmo e me seguir. E isso é duro para as pessoas hoje em dia. Isso é duro num século que nós vivemos, onde as pessoas querem cada vez mais comodidades, as pessoas querem cada vez mais facilidades, uma busca desenfreada pelo conforto, uma busca desenfreada pela alegria, por não sofrer. O evangelho é muito ofensivo. Então se levantam homens malditos que pregam o evangelho cujo slogan é pare de sofrer, que pregam um evangelho onde Cristo nunca foi crucificado, onde pregam um evangelho onde os apóstolos nunca foram martirizados, onde pregam um evangelho onde Estevão nunca foi apedrejado, nunca sofreu, mas que
são só coisas boas, é só Jesus dividindo o pão, é só os discípulos à mesa. Você tem falado muito sobre isso ultimamente, né? Sobre a mesa, vinho e pão, comunhão. Evangelho é dor, é sofrimento, é abnegação, é renegar-se, é todo dia lutar contra o seu eu, contra o pecado que ainda habita em nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. As pessoas não entendem que depois da mesa, cada um é dispersado para um canto e é perseguido. Eu acompanho assim, um pouco dos censos que são levantados a respeito do número de cristãos no Brasil, e está um número absurdo. Parece que virou moda ser cristão, e o Brasil hoje ele é um país cristão, juntando evangélicos e católicos, mas nunca houve tanta corrupção, tanto adultério, tanta promiscuidade. Aí você fica tentando achar qual que é a causa disso. E talvez o motivo principal seja justamente isso que você falou, a falta da pregação do evangelho genuíno, né? E aí nós estamos num contexto também que você mencionou anteriormente, questão de seitas, né? Como você definiria o que são seitas hoje e em que ela atrapalha na propagação do evangelho? A definição de seita ela é muito abrangente, né? Para a gente colocar de forma mais prática aqui, seita, isso de uma forma bem rasa, seita é aquilo que se disfarça, trazendo para o nosso contexto, né? Se disfarça de evangelho, se disfarça de cristianismo, com uma mensagem totalmente deturpada e diferente daquilo que a Bíblia fala, e que traz também seguidores, né? Através de um falso evangelho. E a gente tem vivido um contexto hoje de muitas seitas pseudo-cristãs, né? O neopentecostalismo surgiu na década de 70 não, mas ganhou muita força no Brasil na década de 70 ali, começo da década de 80, e tem sido um câncer para o evangelicalismo brasileiro, porque distorce totalmente a palavra de Deus a fim de que seus templos, suas igrejas estejam cada vez mais inchadas, cada vez com mais números, mas não se leva em conta a pregação do evangelho, a qualidade desses membros, né? A mensagem de Cristo para os apóstolos e para todos nós, ide e fazei discípulos. Todo mundo só para no ide, né? Ide. Todo mundo quer viajar e quer fazer missões e quer isso, quer aquilo, mas é fazer discípulo. E é fazer discípulo a imagem de Cristo. É fazer discípulo cada vez mais parecido com Cristo. E o neopentecostalismo e outras seitas cristãs também, eles não querem fazer discípulos, eles querem encher igrejas, eles querem encher templos. E nunca se viu tantos cristãos como hoje em dia, como você falou, e nunca se viu tanta corrupção, tanto crime, tanto assassinato, tanto como hoje em dia, justamente por causa disso, porque nós temos igrejas inchadas e discípulos cada vez mais esvaziados. A gente tem templos cada vez mais cheios e o céu cada vez mais vazio, nesse sentido, só para aproveitar o jargão, justamente por causa disso, justamente porque as pessoas procuram um evangelho fácil. Tem um pastor muito famoso que faz uma oração da meia-noite todos os dias, foi meu vizinho aqui, e eu pude ver um pouco, né, da ascensão dele. Ele veio de uma seita neopentecostal muito grande, e assim como todas as seitas neopentecostais nascem, é de divisão, né? Aí briga, um quer ser maior que o outro, aí abriu um novo ministério. E eu lembro que ele passava com o carro dele aqui próximo, na minha rua, e as pessoas iam colocar a mão no carro dele para serem abençoadas. Ele terminava a homilia dele, ele pegava a camisa dele, cortava, a camisa toda suada, cortava para as pessoas fazerem chá e serem curados com aquela camisa dele. E o povo vai atrás, o cara enche estádios, e o cara hoje está
no mundo todo. E o cara hoje tem uma oração desgraçada na meia-noite que todos os dias um monte de gente fica me enviando. Por favor, não me enviem essa oração da meia-noite. E o povo está atrás disso, porque o povo está sedento. O povo quer uma mensagem que lhe tire desse desespero em que vive. E quando você tem uma mensagem que te tira do seu desespero e não lhe apresenta a dor, e não lhe apresenta o sofrimento, a angústia, as aflições pela qual Jesus disse que passaríamos, isso aí é bom, é fácil. Quem não quer parar de sofrer? Quem não quer parar de sofrer? Cara, Mas quem disse? as mensagens hoje em dia, por mais que as pessoas digam, não, mas eu falo também sobre o sacrifício de Cristo, mas é uma explicação do sacrifício de Cristo de uma forma tão superficial que a pessoa não consegue entender de fato o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. E as pregações que nós ouvimos por aí, vou citar nomes aqui, David Leonardo, ele não tem nada para tirar de mim com processo, que eu não tenho nada. E provavelmente esse vídeo não vai chegar a ele, mas chega com certeza a muitas pessoas que o assistem. São vídeos que é para o Neymar assistir, para ele se sentir bem com o pecado dele, que ele sabe que depois vai sair pegando um monte de mulher, então ele assiste aquele vídeo que é superficial, que Deus te ama, que Deus te aceita. Aí, a partir daí, começa a surgir igrejas também que acabam aceitando a questão da homossexualidade e tal, que eu acho que talvez nós dois concordemos nesse ponto da homossexualidade, que em si não seja um pecado, mas a prática, mas igrejas que validam até mesmo a prática. E aí é como eu falei, as pessoas estão se concentrando na vida nessa terra que dura 100 anos, comparado com a eternidade. Então as pessoas querem parar de sofrer aqui, agora, as pessoas são imediatistas, mas não conseguem perseverar, como Lucas relata lá no livro de Atos, né, que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Elas não perseveravam em questões momentâneas, e as doutrinas dos apóstolos eram questões duras, como você já mencionou. E, de fato, é muito difícil de engolir. Quando Cristo pergunta para Pedro, né, Pedro, e aí, quem vocês dizem que eu sou e tal, ou então vai embora. Quando Pedro fala, ele não fala de um lugar, né? Ele diz, Senhor, para quem nós iremos? É uma pessoa, então nós precisamos de Cristo. E tem muita gente que está angustiada justamente porque está em um contexto de neopentecostalismo. Qual conselho você daria para uma pessoa que está numa igreja dessa, que ela já vem de raízes assim, e ela não sabe como fazer para ouvir um evangelho genuíno? O que é que você aconselharia? Ir para o Fuja, YouTube ou alguma coisa assim? fuja, corra para as colinas, saia. Quem vive num contexto desse, vive num contexto de seita, de falso evangelho com falsos mestres, e talvez não tenha nem nascido de novo ainda, porque não sabe nem o que era nascer de novo, porque não conhece, não sabe o que é o Evangelho de Cristo. Mas se você que está nos ouvindo agora, você vive num contexto desse, talvez você tenha se dado conta de que aquilo que você lê na Bíblia não bate com aquilo que é ensinado, o que é pregado na sua igreja, que talvez o seu pastor tenha até boa vontade, talvez existem contextos de neopentecostalismo que não estão necessariamente ligados à teologia da prosperidade, né? Existem contextos de neopentecostalismo onde o pastor só é despreparado e, por ser um evangelho mais fácil, ele acaba adotando essa cultura. E talvez seu pastor seja até uma pessoa honesta e bem intencionada, mas pessoas bem intencionadas também irão para o inferno. Pessoas bem intencionadas também estarão fora do reino de Deus. Então, a primeira coisa, busque uma igreja onde o evangelho seja pregado. Não busque uma igreja perfeita, porque não existem igrejas perfeitas. Nós somos imperfeitos e fazemos parte de uma igreja. Logo, aquele ambiente não tem como ser perfeito. Não busque um pastor que pregue bem. Nem toda igreja pode ter um Jonas Madureira, nem toda igreja pode ter um Hernandes Dias Lopes, nem toda igreja pode ter um Moás pregando.
busque uma igreja onde se pregue a palavra de Deus, onde se pregue fielmente as Escrituras. Não busque um super pastor. Super pastores estão na internet. Busque super pregadores estão na internet. Busque alguém que talvez na simplicidade e na falta de técnica, de oratória, talvez não te agrade bem, mas que pregue fielmente as Escrituras. Nós somos salvos através da pregação das Escrituras e não da técnica, da oratória. Então, procure um ambiente saudável, uma comunidade saudável, onde tenha pregação da Escritura, onde tenha ensino bíblico, onde tenha uma boa escola bíblica dominical. Se a igreja não tem escola bíblica dominical, saia dessa igreja, fuja dessa igreja. Se a igreja não tem um culto de oração, saia dessa igreja, fuja dessa igreja. A igreja que não estuda, a igreja que não ora, a igreja onde não se prega a palavra de Deus é tudo, menos a igreja de Cristo. Talvez um ponto que a gente possa identificar se nós estamos numa igreja que não é legal é se as pessoas enxergam que uma crítica que você faz, uma dúvida, um questionamento, isso é visto como rebeldia, com você estar querendo se rebelar contra seus líderes. A gente fala assim de neopentecostalismo, de seitas, talvez isso fique um pouco muito por cima. Então, acho legal se a gente entrar em alguns assuntos, por exemplo, existem dois temas que têm circulado nesse contexto de neopentecostalismo, né, para a gente identificar como que é a igreja neopentecostal, que é a teologia da prosperidade, que você já mencionou, e a teologia coach. São sinônimos ou tem distinção desses ensinos e por que eles são heréticos? Não são exatamente sinônimos, mas a teologia coach é uma nova roupagem para a teologia da prosperidade, né? Teologia da prosperidade, para quem não sabe, é a teologia onde se prega e propaga que nós devemos prosperar nessa terra e nossos bens materiais e a forma como a gente cresce materialmente, financeiramente, define como Deus nos abençoa. Então, se eu tenho um aumento de salário, se eu sou financeiramente abastado, se eu tenho um bom emprego, Deus me abençoa muito e eu estou seguindo a vontade de Deus, entre outras coisas, né, que não teríamos tempo de entrar aqui. A teologia coach, ela nasce num contexto em que a teologia da prosperidade ela já está amplamente ridicularizada, as pessoas precisam de algo novo e vem uma mensagem, e também devido às mudanças de era, né, o nosso contexto social muda, nosso contexto emocional muda, e vem a teologia coach, que é uma teologia que humanista, que o homem está no centro do evangelho. Então, é uma teologia que prega que o seu eu é o mais importante, você estar bem é o mais importante, o seu ego é o mais importante. Então, Deus não existe nesse cenário, então são mensagens sempre motivacionais, são mensagens sempre emotivas, e nada contra mensagens emotivas, mas desde que não seja o foco da sua mensagem. Então, a teologia coach é isso. E diferente da teologia da prosperidade, que visava uma população carente, de baixa renda, de talvez de menos aculturada, porque nasceu nesse contexto de pessoas menos favorecidas, tanto financeiramente como intelectualmente. A teologia coach, ela alcança outros níveis, ela alcança já uma galera que tem talvez uma condição financeira muito maior, uma galera que tem uma condição intelectual muito melhor, e abarca um público em potencial para eles muito maior, porque é um público que conhece, mas que conhece, eu digo, das filosofias do cotidiano, da vida, né, da intelectualidade, e eles conseguem ganhar essas pessoas através de palcos lotados, pastores superstar, sentado,
chorando com o microfone, contando historinha de como mudar de vida, de como você ser bem-sucedido emocionalmente, psicologicamente, de como se sentir confortável nesse mundo caído. Então, é uma teologia que eu julgo muito mais perigosa do que a teologia da prosperidade, por esses motivos. Por esses motivos. Geralmente as pessoas defendem a ideia da teologia da prosperidade porque enxergam ali no Antigo Testamento, né, a relação de Deus com os homens, de muita riqueza, Jó, Abraão. Então elas fazem essa ligação, né? As pessoas que eram ricas, elas tinham geralmente o favor de Deus, né? Como a gente consegue contra-argumentar as pessoas que usam desse artifício para dizer que se você tem conexão com Deus, automaticamente você precisa ser uma pessoa com boa condição de vida? Tá. No Velho Testamento se vivia um contexto totalmente diferente. E nem todo mundo, a Bíblia cita alguns, mas viveram milhões de pessoas no Antigo Testamento e nem todo, acho que a grande minoria era abastada financeiramente. Só que a Bíblia fala de alguns. No Velho Testamento a gente tinha uma teologia da retribuição, né? Onde quanto mais a pessoa servia a Deus, quanto mais a pessoa vivia em justiça, em santidade, em amor, em perfeição cristã, embora o termo cristão tenha sido cunhado muito tempo depois, ele era mais abastado, a bênção de Deus estava sobre ele. Essa era a aliança que Deus tinha também, um dos pactos que Deus tinha também com o povo da velha aliança, da antiga aliança. Mas que em Cristo nós não vemos mais isso, nós não temos relatos do Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo viveu uma vida de pobreza, seu ministério sendo sustentado por mulheres. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo vivia num contexto onde, quando ele não quis ser pesado a uma comunidade, porque ele sabia que aquilo, receber salário daquela comunidade, traria problemas para o ministério naquela comunidade, que as pessoas não aceitariam. Ele falou, não vou receber nada de vocês, eu vou trabalhar e construir tendas. A gente vê um cenário de apóstolos, discípulos que eram pescadores. A gente vê cenário de pessoas que eram indignas e socialmente descartáveis, que Jesus levanta, e elas continuam pobres. Jesus, ele morreu numa cruz que não era dele, numa tumba que foi emprestada. Então, não há justificativa bíblica para qualquer apoio à teologia da prosperidade. A prosperidade que Cristo prega, a prosperidade que a Bíblia prega como um todo, é você poder dizer como o apóstolo Paulo, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas que todas as coisas são essas. No passar a necessidade, no ter a bonança, na luta, na vitória, na derrota, na vitória. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo está conosco, e Cristo já venceu. Em todas essas coisas, nós somos vencedores, porque quem luta a guerra não somos nós, é Cristo. E Paulo, ele tinha muita certeza, ele não se furtava essa certeza. Então, não se pode achar argumentos bíblicos e teológicos para apoiar essa ideia de que a bênção de Deus sobre a minha vida é um bom salário, um bom emprego. A bênção de Deus na minha vida pode ser um câncer para a glória dele. A bênção de Deus na minha vida pode ser um desemprego para a glória dele. Jó, que é um dos caras que mais me fascinam, o livro de Jó é um dos livros que mais me fascinam, Jó e Romanos. A Bíblia conta que ele era justo, que ele era temente a Deus, segundo o coração de Deus. É um homem do qual Deus dava testemunho. Já parou para pensar? Deus, ele chega para Satanás para dar testemunho de Jó.
Tá vendo Deus no céu aí? oferece a vida de Jó a Satanás, né? Assim, Satanás não perguntou nada, Deus disse, "Ah, você viu lá aquele cara lá?" Aquele cara ali, ó, ninguém pode com ele não. Aquele cara ali, Jó ele era tão santo que ele oferecia jejuns a Deus pelos seus filhos, acaso seus filhos tivessem pecado. Ele nem sabia. Mas porventura eles tenham pecado, eu vou jejuar a Deus aqui e E, oferecê-los e aqui. pra gente é fácil, né? Porque a gente tem o livro de Jó. Jó não tinha o livro Sim, de Jó. A já não gente, tinha. a gente consegue olhar e entender que existia um diálogo entre Deus e Isso. Satanás. E Jó não sabia. Para Jó ali E, estava tudo no- oculto. e numa cultura como a de Jó, a cultura da teologia da retribuição, onde se cria que Deus ele abençoava as pessoas conforme a nossa justiça e santidade, por isso o questionamento dos amigos deles, porque eles não conseguiam entender. Jó, é claro que você pecou. Não é possível, você pecou, por isso que você está passando por isso. E Jó, em meio a tudo isso, em toda aquela catástrofe que todos nós já sabemos, de notícias atrás de notícias, foi tudo assim, muito rápido. Ó, seus bens acabaram, seus gados morreram, suas ovelhas morreram, suas casas caíram, a casa do seu filho mais velho caiu e matou todos eles, seus bens terminaram. E Jó se lança ao chão e diz naquela frase célebre de que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó ele tinha muita certeza e não se furtava essa certeza de que o Deus da bênção é o Deus da bênção no luto também. O Deus da bênção é o Deus da bênção na dor também. O Deus Uma da coisa que bênção me pega de Jó é aquela frase também. Agora eu sei que tudo podes, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Cara, Jó, ele termina o livro de forma maravilhosa, né? E Deus ele dobra tudo aquilo que Jó tinha. A Bíblia diz é muito interessante que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoou. Então não há argumentos bíblicos e teológicos para sustentar qualquer narrativa da teologia da prosperidade, qualquer qualquer facilmente, narrativa. facilmente nós também seríamos um desses amigos de Jó, né? Se nós estivéssemos vivendo naquele contexto. Uma coisa que eu também vejo assim, são aquelas pessoas que têm uma fé até genuína, não digo não a fé salvífica, mas talvez a fé mais racional de apostar suas fichas, às vezes, em algum amuleto e orar nesse amuleto, como, por exemplo, uma foto, um chaveiro ou algo desse tipo, visando alcançar bênçãos de Deus, e algumas alcançam, olha só. Como você enxerga essa prática, se realmente funciona, ou se é bíblica, se é antibíblica? Totalmente antibíblica, né? Isso é sincretismo religioso, isso não condiz com protestantismo, com a fé evangélica, cristã evangélica. Mas a gente precisa entender uma coisa que é séria. A bênção de Deus não significa, o favor de Deus, a bênção de Deus, não significa necessariamente a aprovação de Deus. Se a gente for voltar um pouco no Velho Testamento, o povo ele passou ali pelo deserto durante muitos anos e as roupas não rasgavam, as sandálias não arrebentavam, as roupas. É engraçado que as roupas cresciam junto com o corpo, né? E, e Deus mandava comida e Deus mandava bebida. E o povo era muito abençoado enquanto estava no deserto, mas a maioria morreu no deserto. A maioria morreu no deserto. Então a bênção de Deus, e o salmista fica até confuso com isso, né? Senhor, por que que o filho dos inimigos, o filho dos ímpios é mais rosado, é mais coradinho, é mais gordinho? Por que que o rico, o ímpio enriquece enquanto eu vivo passando necessidade? O salmista não entendia isso também, mas justamente Deus mostrando que a bênção de Deus não significa a aprovação dele. Muitos ímpios são muito prósperos, a gente vê isso na política, a gente vê isso no nosso contexto de corrupção brasileira. E porque as pessoas atrelam a prosperidade a bens financeiros. A prosperidade é vida eterna com Deus. Prosperidade é você deitar a cabeça e poder dizer: Deus,
eu estou aqui, talvez no leito da morte, mas eu sei que amanhã eu estarei contigo. A prosperidade é você saber que você tem um Deus que zela por você e que, ainda que as coisas não funcionem da forma como você planejou, como você acha que deve ser, as coisas nunca saíram de um controle de Deus e estão perfeitamente da forma como Deus queria que tivesse, por um propósito que é santo, por um propósito que é sábio e que a gente, na nossa incapacidade, na nossa pequenez, não consegue entender. Mas que eu tenho certeza de que, por mais que o homem possa chegar intelectualmente a níveis muito grandes, nunca será nada diante de Deus. Então, eu prefiro ficar com o não de Deus, com a aprovação de Deus, do que com a alegria, com os bens materiais, com meus filhos gordinhos e rosados e morrer no deserto. Cara, e em relação à justiça de Deus, né? Deus sempre é justo, por mais que a gente seja degolado, como vários mártires da igreja foi. E às vezes a gente ora a Deus pedindo justiça. Deus, o Brasil é um país tão corrupto, nós queremos justiça. E a justiça de Deus, ela será manifesta justamente no dia que nós formos para a eternidade, tanto nós quanto os ímpios, né? Talvez muitos políticos corruptos, eles não paguem o pecados deles aqui na Terra. A gente pode ver muitos políticos que morram de velhice, no auge da sua saúde, da sua vida financeira, e a gente acaba achando que Deus foi injusto por isso. Só que, se não fosse a graça de Deus, nós também seríamos, não haveria diferença entre mim e esse político, entre esse ladrão, entre o assassino, entre um estuprador. E falando sobre a natureza pecaminosa do homem, queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, a gente já vai caminhando já para finalizar, mas tem uma frase feminista que eu digo que eu concordo muito, viu, com essa frase feminista. Todo homem é um potencial estuprador. E, de fato, assim, Cristo, nós somos potenciais tudo, né? Assassinos. A gente olha para Hitler, e Hitler ele não exerceu todo o seu potencial de maldade pela misericórdia de Cristo, né? Como que se dará essa redenção do ser humano, a erradicação do pecado de uma vez por todas no ser humano? Existe esperança aqui na Terra para essa erradicação ou só na eternidade? Aqui na Terra, não. Aqui na Terra, todo homem... o apóstolo Paulo ele era muito direto, né? Ele disse que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. O apóstolo Paulo ele diz que nós éramos, antes de Cristo, sem Cristo, condenados à ira eterna. E aqui na Terra, nós passaremos todos, uns mais, outros menos, por sofrimentos e dores e tudo, mas o pecado, enquanto Cristo não nos der um novo corpo glorificado e nos tornar a levar para Ele, nós viveremos sempre com as mazelas do pecado que dominou esse mundo caído, né? Que age nesse mundo caído. Então não há esperança aqui na Terra para que nenhuma pessoa seja 100% liberta do pecado. Nós em Cristo temos força para lutar contra o pecado. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, éramos dominados pelo pecado, estávamos mortos em pecados, nossos delitos e pecados, mas quando Cristo nos resgata, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos em Cristo, através do Espírito Santo, a ter força para lutar contra esse pecado. Então, não há desculpa para que a gente peque, porque nós temos força no Espírito Santo para não pecar, mas João também ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Então nós precisamos ter a nossa esperança sempre voltada para Cristo, que é quem nos
santifica e quem nos dá força para lutar contra esse pecado, sabendo que enquanto aqui na terra nós lutaremos sempre, sempre, sempre contra ele. Então, a nossa oração é que esses dias sejam abreviados e para que, no tempo dele, mas que no meu desejo é de que isso ocorra o quanto antes, porque é difícil, não é fácil para ninguém. Quem diz que é fácil, já mente e peca. Isso nos motiva cada vez mais a querer uma vida após essa vida, né? Pastor, nossa última pergunta, a última pergunta que eu quero fazer para o senhor, para a gente já caminhando para o final, diante disso tudo, desse cenário todo de verdadeiro evangelho e também de falso evangelho, aí arrodo, perseguição e tudo, como nos mantermos fiéis ao evangelho genuíno? Acho que o senhor nem lembra, você nem lembra, mas é uma história que eu conto para todo mundo. Que uma vez a gente estava conversando, não me lembro se foi por WhatsApp ou presencialmente. Eu sei que tinha algum tema que eu não queria falar porque eu precisava melhorar nesse aspecto. Vou dar um exemplo, mas não foi isso não. A mentira, não vou falar sobre mentira não, porque eu ainda estou mentindo e tal, eu tenho que melhorar. Só que o senhor falou uma coisa para mim que mudou, tipo, a minha visão das coisas, que é o evangelho nunca é sobre você, é sobre Cristo, é sobre a Bíblia, é sobre o seu ensinamento. Não é porque nós somos mentirosos que nós não vamos pregar sobre a mentira. É nos consertarmos para não fazer uma pregação hipócrita e pregar. Então, nesse contexto todo, como se manter fiel à pregação das escrituras, sendo que vamos ter uma vida de cancelamento e de perseguição e tudo mais? É saber que pregando e vivendo o verdadeiro evangelho, nós seremos perseguidos, seremos cancelados, seremos maltratados, alguns estão sendo presos, alguns estão sendo torturados, alguns estão sendo mortos. Mas que a nossa vida, nossa esperança não está nessa terra, que nós somos estrangeiros aqui. É o tomar a cruz e seguir a Cristo. Ou você pode optar por não pregar o evangelho e ter uma vida confortável aqui, uma vida alinhada com os prazeres desse mundo, uma vida alinhada com as políticas desse mundo e viver uma vida confortável aqui e durante toda a eternidade, depois que você morrer, você viver afastado de Deus. Porque o maior castigo talvez não seja, talvez não, com certeza, não seja o fogo que nunca apaga, o verme que nunca se consome, mas é uma eternidade afastado de Deus. Então, nós não temos escolha, nós não temos para onde ir, para quem iremos nós? Então, é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é buscar o Evangelho, é buscar em Cristo, através da palavra de Deus, viver de acordo com a Bíblia nos manda. O escritor aos Hebreus ele diz uma frase num versículo que é muito interessante. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como poderemos escapar se não dermos valor a tão grande salvação? Então, é não negligenciar o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo. Paulo diz que quando a gente faz essas coisas, a gente torna a crucificar a Cristo. Nós estamos vituperando Jesus Cristo. Então, é isso. É viver de acordo como a Bíblia diz que devemos viver. E isso implica muitas coisas. Perseguição, fome, espada, nudez. Mas nada disso pode nos separar do amor de Cristo. É saber que aqui nessa terra não há outro caminho, não. Nem todo mundo vai viver uma vida feliz e confortável. Eu diria até que a grande minoria vai viver uma vida feliz e confortável aqui. Nós passaremos por tribulações terríveis aqui, nós passamos por tribulações. A doença que atinge o ímpio atinge o crente. O acidente que atinge o ímpio atinge o crente, né? Atinge o salvo.
Então é isso, a gente vive num mundo caído, mas nós não somos desse mundo, mas nós sofremos as mazelas desse mundo caído também. A diferença é que nós temos esperança que um dia não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, e que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Caramba, isso daí foi forte. Para encerrar, sempre eu estou dizendo isso, mas é que o papo tá tão bom que eu estou te segurando aqui. Eu vou dar o nome de alguns teólogos, e aí você vai dizer se você recomenda ou se não recomenda. Se quiser Isso dizer é, o porquê, você pode dizer também. Se não, você pode passar só dizer sim ou não. isso é complicado, hein? Vamos lá. David Leonardo. É teólogo, tá? Já é teólogo, não sabia. Não recomendo que se ouça, que se escute, que se veja. A recomendação é para que as pessoas orem por ele, para que ele se arrependa, para que ele se converta. Hernandes Dias Lopes. Excelente teólogo, excelente pregador, um cara que consegue passear facilmente pelos diversos ramos, né, da igreja, pelas diversas soteriologias, identidades teológicas, sem macular nenhuma, pregando sempre o verdadeiro É evangelho, uma pregando o façanha, evangelho. viu? Ele tem um algo a mais ali com Deus que ele, que sem passar pano, ele não é aquele cara que passa pano, ele só está interessado em pregar a palavra. É um cara espetacular que eu recomendo, sim. Silas Malafaia. Não recomendo como teólogo, não recomendo como pastor, não recomendo nem como pessoa. É outro que eu oro para que volte. É um cara fantástico, que tinha um ministério fantástico, que sabe a Bíblia de cor. O cara é incrível, ele tem uma mente incrível, um conhecimento bíblico terrível, mas ninguém é salvo pelo conhecimento bíblico. Ninguém é salvo por conhecer a letra, ninguém é salvo por guardar e memorizar versículos bíblicos, mas que se deixou levar pela teologia da prosperidade, por ideologias políticas e foi vencido pelo dinheiro. Foi vencido pelo dinheiro e pelo poder. Não recomendo. Já estamos chegando já quase no final. D.A. Carson. Jay Carson que a gente pode ter ídolo? Brincadeiras à parte, Jay Carson, para mim, é o maior teólogo depois do apóstolo Paulo da história. Obviamente não concordo com toda a teologia dele, existem coisas que eu tenho divergência, e com certeza eu devo estar errado, mas é um cara que não tem como não gostar, não tem como não concordar e não tem como parar para ouvir e aprender daquele cara. Jay Carson, recomendo os livros dele, alguns são bastante difíceis, mas tem um específico chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. É um livro espetacular, onde ele trata sobre o amor de Deus, que inclusive inventaram um Deus que é só amor, né? E Jay Carson, ele trata disso de uma maneira brilhante. Faltam só 3. Ellen White. Não, Ellen G. White, uma falsa profetisa, líder de uma seita Rapaz, muito você vai grande. comprar briga aí, viu? Eu não tenho. Ela não pode me processar. David Leonardo pode me processar. Uma falsa profetisa que ensina doutrinas diabólicas, totalmente contrárias à palavra de Deus, totalmente contrárias ao Evangelho de Cristo e que de maneira nenhuma eu recomendo. Faltam só 2 e eu vou jogar os 2 de vez aí para você falar sobre os 2. Primeiro, Jacó Armínio e João Calvino. Dois pensadores brilhantes, dois exegetas brilhantes, cada um na sua área, cada um pouco mais intelectual do que o outro, mas recomendo Quem sim. seria quem? Não, sem dúvida, o próprio Armínio reconhece
Calvino como um exegeta brilhante, né? Como um hermeneuta fora de série, mas os dois estão ali bem juntinhos. Eu recomendo muito o estudo, o conhecimento da história desses caras que foram grandes homens de Deus, que foram muito usados por Deus para nos dar uma compreensão melhor acerca da palavra de Deus, da interpretação bíblica. E embora haja muita guerra entre os seguidores deles, dos pensamentos deles, eu tenho certeza de que se tivessem sido contemporâneos, se tivessem se conhecido e tivessem tido amizade, eles nunca seriam inimigos, porque os dois pregavam a mesma coisa, que era Cristo, com divergências teológicas, mas com o mesmo foco. Então, recomendo fortemente a leitura, o estudo e o conhecimento da obra tanto de Jacob Arminius quanto de John Calvin. Pastor, obrigado por esse bate-papo, foi muito edificante. O senhor sabe que eu tenho como irmão e meu filho está vindo aí, eu não sei se crente pode ter padrinho, mas se puder, o senhor já sabe que o senhor é o padrinho. E digo mais, se você fosse presbiteriano, você faria o batizado dele. Mas agradeço demais esse bate-papo. Ia jogar uma aguinha na cabeça dele. Por aspersão ainda mais. Mas para finalizar de verdade agora, queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos bisnetos que assistirão quando nós já estivermos partido para a glória. Qual orientação bíblica do Evangelho de Cristo o Senhor pode passar para eles? Sigam a Cristo, sigam a Cristo. Se desfaçam de todo eu, de todo ego, se humilhem perante a poderosa mão de Deus e sirvam a Jesus Cristo como se fosse o último dia. Vivam uma vida de oração, uma vida de estudo, de conhecimento da palavra de Deus, uma vida de comunhão com os irmãos e sirvam a Cristo e sigam a Cristo. Trabalhem em suas igrejas, trabalhem em suas comunidades, trabalhem em seus empregos e façam tudo para a glória de Deus. Vivam de maneira que o nome de Cristo seja glorificado em todas as coisas, em todas as suas escolhas, em todo o seu falar, em todo o seu andar. E é isso que eu desejo para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e toda essa geração que virá ou não, segundo a vontade de Deus, da sua vinda. Não sabemos quando será, mas sabemos que virá e que devemos estar sempre preparados para isso. Obrigado, pastor. Pessoal, nós estamos chegando já, então, aqui ao final de mais uma entrevista. Agradeço demais a participação do pastor Alain. Lembrando sempre que as opiniões dos entrevistados não refletem necessariamente a posição do canal. Então, sempre se informem, vão atrás das notícias, das informações que forem passadas. Vou fazer uma exceção para pastor Alain. Tudo que ele falou aí, sempre que ele falar qualquer coisa, provavelmente eu estou errado. Então, aconselho demais e agradeço demais. Fiquem com Deus e até uma próxima. Que Deus abençoe a todos.